Ok, já com a gente aqui, Tiago Gomes, do INSS. Bom dia, Tiago. Tema central, Outubro Rosa e o direito no INSS das pacientes com câncer. Bom dia. Bom dia, Ailton, Clevânio. Bom dia a todos os ouvintes da NN. No caso da mulher diagnosticada com câncer de mama, com câncer de colo de útero, assim como de qualquer outro segurado diagnosticado com câncer de qualquer espécie, a pessoa tem direito aos benefícios por incapacidade que o INSS disponibiliza, claro, desde que esteja sob a proteção, né, do INSS, desde que tenha qualidade de segurado. É possível obter um auxílio-doença ou que atualmente se chama o auxílio por incapacidade temporária, né? A depender da evolução da doença, da complexidade do caso, se essa incapacidade, ao invés de temporária, se tornar permanente, esse auxílio-doença pode ser convertido numa aposentadoria por invalidez, o atual benefício por incapacidade permanente, né? Mas isso desde que a pessoa tenha a qualidade de segurado. E aí tem uma questão que especificamente para quem possui o diagnóstico de câncer, é uma informação relevante, que é, nesses casos, a pessoa fica dispensada do cumprimento daquele requisito que a gente já tratou em programas anteriores aqui, que é o da carência. Em regra, para ter acesso ao auxílio-doença, a pessoa precisa ter, além da qualidade de segurado, que é a proteção do INSS, precisa ter cumprido no mínimo 12 meses de contribuição ou de trabalho com carteira assinada, enfim. No caso da pessoa diagnosticada com câncer, essa necessidade fica dispensada, ela não existe. Então, basta que a pessoa tenha a qualidade de segurado para ter acesso ao auxílio-doença ou à aposentadoria, se for o caso, né? De acordo com a situação. Então, a pessoa que, por exemplo, começou a trabalhar num dia com carteira assinada ou fez a sua primeira contribuição e no dia seguinte ela foi diagnosticada com um problema dessa natureza, ela já tem direito ao auxílio-doença, independente de ter algum histórico de contribuição, de trabalho formal ou não. Tá? Isso partindo do pressuposto de que a pessoa possua a qualidade de segurado, ou seja, ela vinha contribuindo, vinha trabalhando com carteira assinada, ou ela, apesar de não estar trabalhando, não estar contribuindo, mas ela está dentro daquele período de graça, que é aquele período que a pessoa mantém a proteção do INSS após o término do último vínculo ou após a realização da última contribuição. Para as pessoas que não estão na qualidade de segurado, não possuem mais a proteção do INSS, existe também a possibilidade do LOAS, o benefício de prestação continuada, né? Em razão do problema de saúde. Aí, claro, vai exigir que a pessoa se enquadre naqueles outros critérios, né? É necessário que a pessoa esteja inscrita no CadÚnico, que mantenha o seu CadÚnico atualizado há pelo menos cada dois anos para manutenção do benefício. É necessário que as pessoas que fazem parte do grupo familiar, que residem com a pessoa dentro da mesma casa, somando a renda, caso essas outras pessoas possuam renda, exerçam alguma atividade, essa renda somada e dividida pela quantidade de membros da família não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Tá? Se a pessoa atender a esses requisitos, aí ela pode ter direito sim ao LOAS, porque em razão da gravidade da doença, ela é uma doença tipicamente incapacitante por longo prazo, né? É um tratamento que habitualmente é demorado, é muito agressivo. Então, pessoas com câncer, muito provavelmente elas vão obter o deferimento do INSS, desde que elas atendam a esses outros requisitos, né, para acesso ao LOAS, se não possuírem a qualidade de segurado. Tem um tempo mínimo máximo de contribuição? Não. Já na primeira contribuição, para o diagnóstico do câncer, se no momento do diagnóstico a pessoa tiver pelo menos uma contribuição realizada, ou tiver pelo menos um dia de carteira assinada, a pessoa já tem direito ao benefício normalmente, tá? Ok. E aí, pois não, pode concluir. Aí tem um outro benefício que já é para uma categoria um pouco mais reduzida do público do INSS, que são as pessoas que recebem alguma aposentadoria, alguma pensão por morte, num valor, um próprio auxílio-doença, num valor já bem acima do salário mínimo ali. Por exemplo, a pessoa que recebe um benefício de 3, 4, 5 salários mínimos, ela já está numa faixa ali de contribuição obrigatória para o imposto de renda. Então, provavelmente, na folha de pagamento dessa pessoa, se ela for olhar, já vem lá o desconto de imposto de renda, no valor X. Pessoas com diagnóstico de câncer,
elas possuem, por lei, direito à isenção do imposto de renda sobre o valor do benefício pago pelo INSS. Então, elas podem fazer o requerimento de isenção pelo aplicativo 135, basta acessar, fazer a solicitação, vai ser feita uma avaliação médico-pericial para confirmar o diagnóstico, confirmar as informações que foram prestadas, e feito isso, a pessoa vai ter retirado ali do seu pagamento aquele desconto de imposto de renda. Isso independente de o benefício ter relação ou não com a doença. Você pode ser um aposentado e teve um diagnóstico depois de câncer. A partir do momento que tiver o diagnóstico, pode fazer esse requerimento para ter dispensa. Com relação à agricultura, nesse caso aí do câncer de mama, por exemplo, a agricultura. A pessoa que trabalha no meio rural, como o segurado especial, que não tem carteira assinada, não paga por conta própria, ela vai precisar comprovar, com provas do exercício da atividade rural, que ela estava trabalhando quando recebeu esse diagnóstico, né? E aí torna-se irrelevante por quanto tempo ela vinha trabalhando. Aí basta que ela comprove que estava exercendo a atividade. Não importa se por um mês, por um ano, por 10 anos, ela tendo documentos que consigam demonstrar que ela exercia a atividade rural, independente do tempo, ela tem direito também aos benefícios previdenciários por incapacidade. Ok. Muito bem. Vamos usar o nosso WhatsApp, 996398389. Tem ouvinte aí querendo tirar dúvidas com o Tiago. Vamos a ele. Doutor, eu queria saber, o senhor acha que é assim, do seu ponto de vista, se eu procurava usar um advogado para procurar minha causa, porque até agora o INSS sempre renegando, e eu passei por isso aí que o rapaz está falando aí. Minha pele encardida, eles ainda falaram que eu não tenho pele de agricultora, passando da idade já. Uma coisa que é tão pouco dinheiro, porque um salário mínimo não é lá essas coisas todas, e ainda dão negado a gente. Imagine se chegasse até R$2.000, que nem chega. E aí o que é que eu faço? Eu devo procurar um advogado para procurar minha causa, aí nesse caso não vai mais para o INSS, né, doutor? Bom dia para todos aí. Bom dia aí para o ouvinte. Na verdade é o seguinte, pelo que ela relatou aí, ela já foi à justiça, pelo que eu entendi, algumas vezes, e teve esse pedido indeferido. É claro que diante da negativa, tanto do INSS quanto da própria justiça, é sempre bom a pessoa buscar a informação de um profissional qualificado, um profissional especializado na área. O que é que ocorre? Muitas vezes, não sempre, mas em grande parte dos casos, esses indeferimentos de quem de fato porque a gente sabe que muita gente exerce a atividade rural efetivamente, por exemplo, ou tem determinado problema de saúde, mas os requerimentos acabam travando, sendo indeferidos por conta da insuficiência de uma documentação que não foi apresentada da forma correta, algo que era necessário ter sido colocado e não foi informado, ou foi informado de forma equivocada. Então, é sempre importante que se a pessoa tiver algum obstáculo nesse sentido, tentou, não conseguir o benefício, é sempre importante que ela busque um profissional especializado para poder verificar qual é o motivo do indeferimento, se existe alguma possibilidade de correção, de ajuste, para que esse benefício seja concedido administrativamente, e se não for possível conceder administrativamente, sim, ela deve procurar esse advogado e buscar esse benefício na justiça. Ok, 8h42, quero mandar um bom dia aí para o Ed 10, aí no Itapuã, ouvindo a gente, o Erivan da Morada completando 34 anos de atividade, colaborando muito com Arapiraca, com sua história. Um abraço para o Erivan, toda a sua equipe. Tem mais ouvinte? Tem mais então, vamos a mais um, no 996398389, mais uma pergunta, mais uma dúvida que o ouvinte tira aí com o Tiago Gomes, pois não? Bom dia, Tiago. Gostaria de saber desse rapaz aí do INSS, que é verdade sim, porque salário maternidade, se você chegar lá com a unha pintada, diz que você não é agricultor, né? Não é aprovado. Por que você decidiu isso, salário maternidade ter isso? Menina, eu vou te dizer, só Deus, viu? Respondendo aí a questão da ouvinte, é porque realmente a gente sabe que muita gente não tem o conhecimento necessário para fazer a distinção, né? Uma coisa é a análise que é feita pelo INSS.
Hoje, o requerente não passa por nenhum tipo de contato com o analisador do INSS. Então, o INSS não tem como indeferir um requerimento, seja de aposentadoria, de salário maternidade, seja lá de que tipo de benefício for, porque a pessoa não tem mãos calejadas, porque a pessoa está com a unha pintada, porque a pessoa tem uma aparência física X ou Y, porque a pele não é consistente com os sinais ali de quem trabalha no campo, né? Isso são argumentos muito comuns de serem utilizados pela justiça. Porque o juiz, antes de conceder ou de negar o benefício, ele vai fazer uma audiência ali com a pessoa e ele vai estar frente a frente com ela e ele vai analisar, ele vai fazer essas perguntas, ele vai observar a questão da pele, a questão da mão, e a gente já viu decisões que administrativamente mesmo a gente não concorda, porque levam em conta aspectos que administrativamente a gente mesmo não pode levar, né? Então muita gente confunde isso, vai lá para a justiça negou por isso, aquilo e acha que foi o INSS, mas a análise do INSS há muito tempo é puramente documental. Ok, 8h44, tem mais ouvinte? Vamos a mais uma participação. Bom dia, eu sou Ednilza Gadi, sou filha de Dolores Gadi e tá aí na tela para vocês verem o salário da minha mãe. Tá com um ano que eu tô recebendo R$ 1.390. Eu gostaria de saber o porquê. Se o cartão é do INSS, ela não tem nenhum empréstimo, porque ela tem 109 anos, vai fazer 110 agora dia 28 de outubro, entendeu? Então eu gostaria de saber o porquê, qual o caminho que eu devo seguir, porque eu quero de volta o dinheiro da minha mãe. Ela trabalhou muito e agora estão tirando dela. Gostaria de saber o porquê. Bom dia, feliz feriado para todo mundo. Ok. Bom, eu não tive acesso à imagem, né? Ela disse que mandou a imagem da folha de pagamento, mas de toda forma, pelo que ela está relatando aí, creio eu, com base em outros casos que a gente já viu, já se deparou, que seja aquele desconto de RMC, aquele valorzinho consignado de 20 e poucos, 30 e poucos reais, que vem na folha de pagamento, que é reserva de margem de cartão de crédito, né? Aquele tipo de cartão, aquele cartão consignado, que muitos bancos, muitas instituições financeiras acabam colocando sem a ciência do beneficiário. Inclusive há uma investigação, né, em torno disso. Sempre existe muita polêmica em relação a isso, porque muita gente se queixa de determinadas operações que vai fazer numa instituição financeira e depois aparece um cartão ou outro, enfim, porque não foi informado a respeito de determinada operação de crédito, mas o INSS não emite e não concede nenhum tipo de empréstimo, não emite cartão de crédito, nada. Toda e qualquer operação de natureza financeira relacionada a empréstimo, relacionada a cartão de crédito, é realizada por alguma instituição bancária. Se houve alguma realização de operação financeira como essa da margem consignável para cartão de crédito, que não foi autorizada pela pessoa, a orientação que a gente faz é que, a orientação que a gente dá é que procure um profissional, procure um advogado, porque na justiça isso aí pode ser questionado e ela pode recuperar esses valores que foram descontados indevidamente do benefício dela. Muito bem, 8h46, o Ed 10 está dizendo aqui, chamando a atenção aí do BPRV, tem 3 animais soltos ali no trecho da Aero 220, nas proximidades do Partage Shopping. Então a gente está dando essa informação aqui para você. Vamos a mais ouvinte. Bom dia, Ailton. Aqui é o Lopes. Ailton, eu gostaria de saber se a pessoa que acompanha uma pessoa com câncer, no caso a minha cunhada, lá na Vila Aparecida, ela foi amputada uma perna. Aí a filha dela é quem fica direto com ela agora. Se ela tem algum direito, algum auxílio também, para ajudar a própria mãe, veja aí com o doutor para mim, por favor. Aí é o seguinte, essa questão do auxílio para a pessoa que ajuda ali nos cuidados com o titular do benefício, ela só existe em uma hipótese, que é caso essa pessoa que tem esse problema de saúde, e aí não necessariamente tem que ser o câncer, pode ser qualquer problema de saúde em que, em razão da gravidade, ela precise dos cuidados ali em caráter permanente de uma outra pessoa, mas isso só é possível de ser concedido se esse beneficiário for aposentado por invalidez, ou na nomenclatura atual, se ele receber o auxílio por incapacidade permanente. Essa modalidade permite que, nessas condições, seja pago ali um adicional de 25%, que é para ajudar a custear as despesas com esse cuidador, mas somente nessa possibilidade.
Ok, então tá aí, viu, Zé Lopes? Tá aí então a resposta. Tem mais participação? 8 Tem mais horas, uma? 48 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, pessoal da bancada. Eu queria saber se a gente que recebe o Bolsa Família pagar o INSS, ele corre o risco de perder o Bolsa. Vamos lá. Para o ouvinte aí é o seguinte, não corre o risco desde que você faça a contribuição na modalidade correta, tá? Se você é uma pessoa que não tem uma renda formal, recebe o Bolsa Família e pretende começar a contribuir com o INSS, ainda que seja usando esse recurso do Bolsa Família, tem uma opção de contribuinte do INSS que é o contribuinte facultativo. O facultativo é aquela pessoa que não tem um trabalho, não tem uma renda de uma atividade ali profissional e ela deseja contribuir com o INSS numa parcela ali reduzida, mas de forma voluntária, tá? O contribuinte facultativo, ele pode fazer isso sem que isso implique em nenhuma consequência para os benefícios sociais, assistenciais que eventualmente ele recebe. Então, independente de receber um Bolsa Família, de receber um LOAS, seja lá que tipo de benefício for de natureza assistencial, pode fazer a contribuição para o INSS sim, nessa modalidade facultativa. Tem a opção do facultativo comum, com a alíquota reduzida de 11% do salário mínimo, e tem a opção do facultativo baixa renda, que vai pagar uma alíquota ainda menor de apenas 5% do valor do salário mínimo. Pode fazer essa contribuição, desde que atenda aos critérios ali, sem nenhum tipo de problema para os valores que ele recebe de natureza assistencial. Bom dia para o Rafael Raul, tá lá em Campo Alegre com a gente, muito obrigado. Bom dia para o Pedro no Mercadinho, aqui na rua Senador Rio Palmeiras, sempre na sintonia. 8h50, temos mais participação, ou daqui a pouco tem mais ouvinte. Bom, a gente colocou, você explicou aí a situação do agricultor, ou da agricultora, nesse caso, já que seria... a gente está no Outubro Rosa, né? E falando essa questão aí, o debate em torno desse problema de saúde, que é o câncer de mama. Com relação à mulher deficiente física, que tem uma deficiência, e não for que ela não contribui normalmente para o INSS, também buscaria essa possibilidade de um LOAS? Sim, aí é sempre fundamental que a pessoa tenha a documentação médica necessária. Certo. Né? Tendo a documentação médica com as informações a respeito da doença, se realmente ela não exercia nenhuma atividade, não tem a qualidade de segurado do INSS, aí essa mulher pode buscar o CAD único, caso já não possua. Normalmente as pessoas que não têm uma renda formal já possuem, né? Normalmente cadastro no CAD único. Se já tiver, tem que procurar o CAD único para fazer a atualização do cadastro, caso não possua, para fazer a atualização do cadastro. E feita a atualização do CAD único, de posse da documentação médica, pode acessar o portal do INSS, né, ou aplicativo, pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135, para formalizar o requerimento desse benefício do amparo social à pessoa com deficiência, né, que é a modalidade em que ela vai se enquadrar. E aí vai ser feito o agendamento da perícia médica, da avaliação social, para análise se realmente a documentação médica está correta, se ela se enquadra naqueles critérios socioeconômicos para deferimento do benefício. Agora, doutor Tiago, uma outra dúvida que eu tenho aqui em relação, por exemplo, ao tema principal das suas explicações de hoje aqui, em relação a esse benefício, o direito para paciente com câncer. Mesmo esse paciente estando com esse problema de saúde sério, ele precisa ter contribuído os 15 anos com o INSS para ter direito ao benefício? Não, aí é o seguinte, nessa questão do auxílio-doença, o antigo auxílio-doença... Que aqui entra como auxílio-doença, no caso, né? Fica a pessoa diagnosticada com câncer, ela fica dispensada de qualquer cumprimento de carência. Então, não importa se ela tem 1 mês de contribuição, 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, o tempo de contribuição é irrelevante. A única coisa que precisa ser respeitada é essa pessoa precisa estar na qualidade de segurado. Então, para estar na qualidade de segurado, ela precisa ter pelo menos uma contribuição realizada dentro dos últimos 12 meses, ou ela precisa ter possuído dentro dos últimos 12 meses algum vínculo de carteira assinada, ou estar naquele período de graça, que é aquele período que geralmente é de 12 meses, mas a depender das circunstâncias pode chegar até 36 meses
em que a pessoa mantém a proteção do INSS, mesmo após a última contribuição ou mesmo após o fim do vínculo empregatício. Olha, tem uma senhora lá em Messias, ouvindo a gente aqui, acompanhando através do nosso canal no YouTube, eu já agradeço ela aqui, é a dona Maria Aparecida. Ela pergunta aqui o seguinte: eu sou dona de casa, nunca trabalhei, tenho 68 anos. O que devo fazer para procurar buscar minha aposentadoria? Eu posso me aposentar? Como devo agir? Estou muito cansada, moro em Messias, perto de Maceió. Dona Maria, é o seguinte, como é uma pessoa já de 68 anos de idade, para obter a aposentadoria pelos caminhos normais, claro, a gente não vai esperar que ela possua uma doença dessa gravidade, né? Presumo que não possua, já que ela não mencionou. Isso. Então, para ter acesso à aposentadoria pelos caminhos normais, ela teria que contribuir com o INSS durante 15 anos. Então, uma pessoa já de 68 anos... Dona de casa. Exatamente. Aí ela teria que começar agora e esperar 15 anos contribuindo para ter acesso à aposentadoria. Fica inviável. Né? Então, o caminho mais viável para ela, pelo que ela relatou, é o BPC. É o benefício de prestação continuada para o idoso. Que ela tem direito desde que ela se enquadre naquele critério socioeconômico. Só a questão socioeconômica. Não tem nenhuma renda... Aí ela vai precisar estar inscrita no CadÚnico. 25% do 25%. Exatamente. Então, por exemplo, imaginemos que mora na casa ela e o esposo. Se o esposo receber uma aposentadoria no valor de um salário mínimo, só os dois, essa renda per capita vai ficar acima de 1/4 do salário mínimo. Então ela não vai ter direito. Mas imaginemos que ela não recebe nenhum tipo de benefício e ele também não. Ou ele já recebe um LOAS, muitas vezes acontece. Meu marido recebe um LOAS por deficiente ou idoso. Enfim, se ele não recebe uma aposentadoria, se ele não tem uma renda formal, ela pode ter direito ao LOAS desde que a renda familiar fique dentro desse critério. Então, o que ela pode fazer? Ela pode buscar primeiro o CadÚnico lá no município dela, né? Procura o CRAS, normalmente é o CRAS que faz o gerenciamento dessas informações do CadÚnico. Aí, Messias. Isso, aí vai fazer a inscrição no CadÚnico, caso ela já não possua. Se já possuir, ela vai precisar fazer somente a atualização. Aí lá ela vai informar quem são as pessoas que residem com ela na casa, tá? E se essas pessoas não tiverem renda ou tiverem uma renda que, somando e dividindo por todo mundo, inclusive com ela, não ultrapassar esse limite de 1/4 do salário mínimo, ela pode fazer o requerimento para o LOAS idoso. Como ela já tem mais de 65 anos, não passa por avaliação social, não passa por perícia, por nada. Essa avaliação vai ser feita rapidamente e o benefício dela vai ser deferido. Ok, ponto final, né? Simbora, né? São 8h56. Tiago, até sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço, um bom final de semana a todos e até a próxima semana.